Olá, pessoal. Vamos dar sequência aos nossos planos de estudo tutorado do 9º ano, do volume 6 de História. São 4 semanas de estudo. Nessas 4 semanas, na primeira semana a gente vai estar estudando aí sobre os negros e indígenas perante a brutalidade da ditadura militar no Brasil. Na semana 2, o processo de redemocratização do Estado brasileiro. Na semana 3, o governo do José Sarney. E na quarta semana, as eleições presidenciais de 1989. Então, são 4 semanas de estudo, totalizando aí um número de aulas de 3 aulas por semana. Então, nossa temática é a modernização, a ditadura civil, militar, a redemocratização aqui do Brasil após 1946, as questões indígenas e negras e a ditadura militar brasileira, em 1964 até 1985, identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas como forma de contestação ao modelo de desenvolvimento da ditadura no Brasil e os movimentos contestatórios dos indígenas e dos quilombolas contra a política desenvolvimentista do regime ditatorial. Então vamos lá, tema: negros e indígenas perante a brutalidade da ditadura militar no Brasil aqui. Se já não bastasse o autoritarismo, a repressão das forças militares governamentais no período da ditadura civil-militar no Brasil não se limitou apenas em perseguir movimentos de contestação ao regime. Quando foram perseguidos estudantes, professores, ativistas e políticos, os grupos sociais representados dos indígenas e negros de nossa sociedade sofreram ainda mais com as ações dos donos do poder nesse período. No caso dos indígenas brasileiros, estima-se que 8.000 perderam suas vidas, ou foram presos, ou torturados, ou também expulsos aqui de suas terras pelas forças militares, num período de 21 anos. A falta de preocupação com a diversidade cultural dos nativos ficou latente, bem evidente, aqui com a criação do Centro de Reeducação Indígena, CRENAC, em Minas Gerais, no ano de 1969. E nesse local, indígenas de diversas etnias, sob acusação de crimes como o alcoolismo, a vadiagem, eram obrigados a realizar trabalhos braçais, sem integração e comunicação com a sociedade e com alimentação escassa. O fato que nunca foram vistos e declarados desaparecidos. Então, vamos dar sequência. Agora a gente vai continuando aqui no texto. Bom, os grupos criados então para a defesa da vida e dos interesses indígenas foram considerados subversivos, rebeldes pelo governo e prontamente perseguidos pelas forças militares, com vários líderes presos, mortos ou desaparecidos. O conflito de interesse teve um episódio marcante na região que foi entre o estado do Amazonas e Roraima, territórios do Waimiri, Atroari, foram massacrados para a criação de rodovias e de uma hidrelétrica, e um bom exemplo da desvalorização da vida humana em detrimento do interesse financeiro dos grupos militares. Bom, o movimento negro também, ele foi amplamente perseguido pelas forças militares da ditadura, não foram só os indígenas, o movimento negro também, os afrodescendentes que demoraram séculos para conseguir sua liberdade, desde os tempos coloniais, lutaram para ter sua cultura reconhecida e respeitada já na República. Agora viam seus movimentos de afirmação serem amplamente reprimidos por um governo autoritário, golpista e ditatorial. Grupos culturais pela defesa dos interesses do movimento negro passaram a ser criados e reprimidos, como o ILE de Salvador e o Movimento Negro de São Paulo. Bom, então vamos para as atividades. Atividade 1, leia o texto abaixo para responder as questões seguintes, então. Eu tinha ouvido, gente, da FUNAI contar que, para abrir o trecho que liga Manaus a Boa Vista, os soldados tinham atirado nos Waimiri, Atroari e jogado bombas em sua floresta. Eles eram guerreiros, valorosos, não queria que a estrada atravessasse as suas terras, atacaram os postos da FUNAI para que os brancos não entrassem onde eles viviam. Foi isso que deixou os militares enfurecidos. Muitos foram as mulheres, crianças e velhos que morreram entre nós por causa da estrada. Não foram mortos pelos soldados, é verdade, mas foram as fumaças de epidemia,
trazidas pelos operários que os devoraram. E esse caminho dos brancos é muito ruim. Os seres da epidemia, seguidos por ele, vêm das máquinas e dos caminhões. Terão aberto a estrada para silenciar a floresta de nossa presença? Para que construir suas casas sobre os rastros das nossas? Ou então um trecho aqui de uma declaração, na época, aqui de um xamã Yanomami. Então, vocês conseguem aí no livro A Queda do Céu, da Companhia das Letras, foi escrita em 2015. Bom, a letra A está perguntando, em 1967 foi criada a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Elabore uma ficha caracterizando a FUNAI, caracterize seus principais objetivos, em seguida reflita se esses objetivos estão sendo atingidos. Então, vocês vão pesquisar aí a fundação da FUNAI, qual era o objetivo da FUNAI, que era para proteger os indígenas, os nativos do nosso território. Então, você vai elaborar uma ficha, então, falando aqui tudo que você estiver encontrando aí sobre os objetivos dessa criação da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, como forma de estar protegendo, assegurando a vida desses indígenas. E na letra B, está perguntando, o líder indígena Yanomami, Davi Copenaua, denuncia a ocupação das terras indígenas pelos governos militares. Quais foram os danos provocados a esses povos? Primeiro foi a invasão, né, de terras que aconteceu na época da ditadura militar, não respeitava sua reserva, seu espaço aqui. E foram, na época, 8.000 indígenas que foram presos, mais ou menos 8.000, alguns foram torturados, alguns perderam suas vidas, outros foram expulsos das suas terras. Então, muita perseguição, principalmente na época da ditadura militar, que tinha o quê? Censura nos jornais, nas mídias. Letra C. Pesquisa na internet ou com seu professor quais outros grupos indígenas foram perseguidos durante a ditadura militar no Brasil. Então, você vai fazer essa pesquisa na época da ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985. Quais os grupos que foram perseguidos? O que aconteceu com esse pessoal na época? E o que levou à criação, então, também da FUNAI, que era para estar assegurando e protegendo os indígenas. Então, faça essa pesquisa e anote aí no seu caderno. Agora vamos para as atividades 2. Bom, boa parte dos crimes cometidos, então, contra as populações indígenas do Brasil durante a ditadura só ficaram conhecidos mais tarde. A divulgação do relatório Figueiredo, produzido em 1967, descreve crimes cometidos por grandes proprietários de terras e funcionários do Estado contra os povos indígenas. Foi um marco importante na descoberta desses crimes. Entre 2011 e 2014, a Comissão Nacional da Verdade, criada para investigar os crimes cometidos durante o regime militar, trouxe outro importante relatório de David Copenaua. Bom, eu não sabia que o governo ia fazer estradas aqui. A autoridade não avisou antes de destruir nosso meio ambiente, antes de matar nosso povo. A FUNAI, que era para nos proteger, não nos ajudou nem avisou dos perigos. Hoje estamos reclamando, só agora que está acontecendo em 2013, que vocês vieram aqui para pedir para a gente contar a história. Quero dizer, eu não quero mais morrer outra vez. Aí um relatório nacional da verdade que foi produzido aí na época, aí entre 2011 e 2014. Então, foram realmente entrevistar as vítimas mesmo, na época da ditadura militar. Bom, a letra A está perguntando, a partir da declaração, então, de David Copenaua, pense sobre a importância de contar essa história de violência dirigida aos povos indígenas. Para você, qual a importância em se investigar, em compreender a situação dos povos indígenas durante o período da época da ditadura civil-militar? Então, não foram só os povos indígenas, as comunidades, quilombolas, negros, foram as perseguições de todo mundo que falasse mal, não tinha liberdade de expressão, você não podia falar mal do governo, você não podia se expressar da forma como você gostaria, não tinha essa liberdade de expressão. Se você falasse coisas que o governo não gostasse, você acabava era preso, ou sumia, era desaparecido, ou exilado, expulso do seu país. Então, você vai pesquisar também sobre essas comunidades indígenas na época, o que aconteceu com eles, na época do regime militar.
Letra B. Em Minas Gerais, você tem notícia de grupos indígenas que sofreram durante esse período? Pesquise sobre a história das populações indígenas de Minas Gerais durante a ditadura civil-militar e compare as reivindicações desses grupos com atualmente. Lembra do Centro de Reabilitação, CRENAC, em Minas Gerais, para atender as comunidades aqui indígenas? Muitos foram presos nessa época, desaparecidos. Faz uma pesquisa também para estar falando aí o que aconteceu na época com essas comunidades aqui indígenas, as perseguições por parte do governo militar, da ditadura militar que aconteceu no Brasil de 1964 a 1985. Agora, atividade 3. Leia atentamente o trecho abaixo. Numa manifestação ocorrida em 1978, vários grupos negros reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo para protestar, entre outras coisas, contra a discriminação sofrida por 4 atletas juvenis negros expulsos do clube de regatas, o Tietê, em São Paulo, sem nenhuma justificativa. Durante este ato público ocorreu a unificação das várias organizações negras, nascendo assim o Movimento Negro Unificado, MNU, cujo programa de ação defendia a desmistificação da democracia racial na brasileira, falando que não existia preconceito, então desmistificar, mostrar que existia sim racismo no Brasil. Letra B, organização política da população negra, ou seja, eleger ali por parte aqui da comunidade negra representantes dentro da política, né? Organização política da comunidade negra. Formação de um amplo leque de alianças na luta contra o racismo. Então, pautas aí, que aí depois futuramente vai estar acontecendo aqui, são as cotas, então são várias políticas afirmativas aí por parte do governo para tentar minimizar com esse racismo, com esse preconceito dentro da nossa sociedade. Letra D, organização de sindicatos e partidos políticos. E letra E, luta pela introdução da história da África e do movimento no Brasil nos currículos escolares. Então, a cultura também, da cultura afro-brasileira aqui nos currículos escolares, nos livros didáticos também, que apresentasse, então, a cultura aqui no Brasil, da cultura afro-brasileira. Bom, letra A, durante a ditadura civil-militar, quais foram as formas de violação enfrentadas pelas pessoas negras em nosso país? Então, justamente isso que aconteceu com todo mundo na época da ditadura militar. Era censura, perseguição, prisão. Na época, pessoas eram torturadas, pessoas perderam suas vidas, pessoas foram expulsas do país. Então, eram essas as perseguições que as pessoas sofriam, porque era uma ditadura. Bom, letra B. Quais foram as formas de resistência encontrada pelo movimento negro para enfrentar as práticas racistas da ditadura militar? Justamente foi a união de vários aí, de várias organizações na época, elas se uniram e montaram, criaram então o Movimento Negro Unificado, MNU. Então, elas vão criar aqui alguns mecanismos aqui para tentar minimizar um pouco esse racismo no Brasil. Um deles é a organização política, ou seja, você eleger seus representantes aqui, vindos aí dessas comunidades negras, desse movimento negro unificado. Letra C. Quais os pontos do programa de ação acima foram conquistados em nosso país? Bom, reconhecimento do governo, bom colocar aí no currículo escolar também a cultura negra aqui. Bom, ele vai estar elegendo aqui alguns pontos, você vai estar selecionando, ó, desmistificação da democracia racial brasileira, a organização política da população negra, formação de um leque de alianças contra o racismo, organização de sindicatos e de partidos, e o principal aqui que eu analiso aqui, que é a luta pela introdução da história da África aqui nos currículos escolares. Também os livros didáticos estarem abordando a questão da cultura afro. Então, para mim, essa letra E seria o principal, essa introdução aqui da história da cultura afro, e além também da representação política também. Letra D. O que ainda precisa ser conquistado é dar sequência, né, essa luta de reivindicações, de conquista, de estar elegendo representantes aqui dentro da política. Então, coloque a sua opinião. O que você acha que ainda precisa ser conquistado?
Agora vamos para a semana número 2. A segunda semana, continuamos na temática modernização, ditadura civil-militar e a redemocratização do Brasil, e o Brasil após 1946. Então, continuando, processo de redemocratização. A Constituição de 88, a emancipação da cidadania, aqui analfabetos, indígenas, negros, jovens, tá? Os conteúdos relacionados ao período democrático, depois a Constituição de 1988, os direitos e garantias fundamentais. Bom, o processo, então, de redemocratização do Brasil. Bom, uma emenda, uma eleição e uma esperança. No ano de 1979, o general João Batista Figueiredo tornava-se o 5º presidente do regime militar brasileiro, assumindo em um momento em que o governo enfrentava várias manifestações contrárias ao sistema, principalmente após a morte suspeita do jornalista Vladimir Ezergov dentro da cela do DOI-CODE, em São Paulo, da eclosão de vários movimentos de greve em todo o país, em especial no ABC Paulista, e um clamor popular crescente pelo fim da repressão, da ditadura. Ou num exemplo claro de enfraquecimento do sistema repressivo, foi promulgada ainda em 1979 a Lei da Anistia, que deveria ser ampla, geral e restrita, perdoando todos os crimes políticos cometidos no período militar, culminando na libertação de vários presos, permitindo a volta dos exilados, que foram expulsos do país, exilados, mas também perdoando os crimes cometidos pelos agentes do Estado, como tortura e assassinatos. Bom, ciente que seria o último presidente da ditadura, Figueiredo, o João Batista Figueiredo, confirmou a realização de eleições presidenciais no ano de 1985, encerrando assim um período de 21 anos de autoritarismo, reconduzindo o país à democracia. A única dúvida aqui que parava na forma de realização do pleito, se ocorreria de forma indireta ou somente representantes do Congresso têm direito a voto ou de forma direta, onde a população retorna às urnas, elegendo seu presidente. Bom, em 1983, o deputado Dante de Oliveira, do PMDB, antigo MDB, protocolou uma emenda constitucional no Congresso e determinou a realização de eleições diretas, determinando a realização de eleições diretas para a eleição presidencial em 1985. A emenda Dante de Oliveira, que seria votada pelo Congresso em janeiro de 1985, incentivou a mobilização popular em todo o país, com milhares de pessoas exigindo sua aprovação. Este movimento, liderado então pelo deputado Ulisses Guimarães, recebeu o nome de Direta Já, ou seja, eleições, a volta, a democracia, você eleger seu presidente. Então, o movimento recebeu o nome de Direta Já. Mas, apesar do clamor popular, a emenda foi rejeitada pelo plenário, determinando eleições indiretas para presidente da República. O PDS, antigo Arena, tinha um maior número de representantes no Congresso, o que garantiria facilmente a eleição do candidato do partido contra o candidato PMDB, que era o Tancredo Neves, então governador de Minas Gerais. Entretanto, contrariando a lógica, uma dissidência dentro do PDS, contrários ao nome de Paulo Maluf, fez que nomes importantes do partido, como José Sarney, Marco Maciel e Antônio Carlos Magalhães, criassem a Frente Liberal, apoiando o candidato PMDB, tendo Sarney formando a chapa como vice. A campanha de Tancredo Neves, de cunho extremamente popular, fez com que o político mineiro passasse a ser considerado como a nova esperança da população brasileira no retorno à liberdade, e sua vitória em 1985 acabou aí consolidando esse sentimento. Entretanto, na véspera da posse, o Tancredo Neves foi internado no Instituto do Coração em São Paulo e faleceu, sem tomar posse. José Sarney, então, tornava-se primeiro presidente brasileiro pós-ditadura militar. Então, atividades. Atividade 1. Por que podemos afirmar que a lei da anistia beneficiou torturadores e assassinos a mando do Estado?
Porque a lei de anistia era perdão, tanto para as pessoas que se rebelaram contra o sistema, a ditadura militar, e também anistia perdoou também as pessoas que torturavam na época no governo, os militares que torturaram, principalmente no doicode. Então, o que aconteceu? A anistia era o perdão, tanto para as pessoas que rebelaram contra o regime militar e contra também os seus algozes, os seus torturadores. Então, a lei de anistia era uma lei que perdoava todo mundo na época do regime militar, que mesmo que tenha cometido crimes bárbaros na época. Bom, vamos lá, vamos dar sequência. Número 2. O que foi a emenda Dante de Oliveira e qual movimento ela desencadeou? Bom, ela foi um projeto, né, do deputado Dante de Oliveira. Ela estava restabelecendo eleições diretas para presidente, para a escolha do presidente da República. Então, foi uma emenda que foi criada na época pelo deputado Dante de Oliveira, um projeto para restabelecer eleições diretas para presidente da República. 3. Por que podemos afirmar que o PDS perdeu uma eleição praticamente ganha em 1985? É porque ficou definido que as eleições seriam indiretas. O que são eleições indiretas? São os deputados que vão eleger quem vai ser o presidente, não é o povo. O povo escolhe, a população brasileira escolhe ali seus representantes, que são os deputados. E os deputados, por sua vez, vão eleger o presidente. Então, por isso que a gente fala eleições indiretas para presidente da República. Na época, o PDS era um número maior que tinha no Congresso, deputados. Só que o que aconteceu? Por essa disputa de poder ali, por essa briga, aconteceu que acabou partindo, alguns acabaram indo para outro lado, e foi criada a Frente Liberal na época. Então, eles acabaram perdendo um pouco o poder político, na época não conseguiu eleger quem eles queriam, que era o Paulo Maluf, na época, e foi eleito o mineiro, na época, que foi o Tancredo Neves, pelo PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que era o antigo MDB, tá? O Movimento Democrático Brasileiro, foi criado o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e aí o representante, então, era o Tancredo Neves, um mineiro, na época, que acabou ganhando as eleições para presidente da República. Então, era a volta à democracia no Brasil e o fim do regime militar. Bom, agora vamos para a semana 3. A gente ainda continua aqui nos temas, aí o período democrático, a Constituição de 88, direitos e garantias fundamentais. Bom, o governo Sarney, de José Sarney. Bom, democracia, inflação e a Constituição Cidadã. Bom, o maranhense José Sarney assumiu a presidência do Brasil em 1985, logo após o falecimento do eleito Tancredo Neves, e tem como missão imediata restaurar as instituições democráticas do país, que acabaria de sair, então, de um período de 21 anos de ditadura e de repressão. Durante seu governo, foi convocada uma Assembleia Constituinte, no ano de 1987, no intuito de substituir a legislação imposta em 1967 pelo governo militar. A chamada Constituição Cidadã foi promulgada em 1988, então, é uma nova Constituição para o Brasil. A chamada Constituição Cidadã foi promulgada em 1988, estabelecendo o sistema de governo presidencialista, instituição do direito à greve, eleições diretas para os cargos do Executivo, a independência dos três poderes, uma série de medidas visando garantir os direitos das comunidades negras e indígenas e o uso controlado do poder das Forças Armadas. Outro grande desafio do governo Sarney era estimular o crescimento do país num período em que quase todos os países da América Latina enfrentavam uma grave crise econômica. Para controlar a inflação, o ministro da Fazenda, Dilson Funaro, instituiu o Plano Cruzado, alterando o nome da moeda brasileira, congelando preços e salários e dando incentivos à produção. Considerado um tremendo fracasso, na época, com preços subindo diariamente nos supermercados, produtos começaram a ficar escassos e, ao final de 1987, a inflação anual chegava aos 367% ao ano.
Nos 2 anos seguintes, novas tentativas de controlar a inflação com os planos Bresser e Verão fracassaram. E os índices atingiram 1.764% ao ano. Bom, o primeiro governo brasileiro pós-ditadura foi marcado, então, pela promulgação, da Constituição Cidadã, garantindo direitos básicos a quase toda a sociedade, mas fracassou no controle inflacionário, diminuindo a renda do cidadão e aumentando a pobreza no país. Então, vamos para as atividades. Atividade 1. De acordo com o texto estudado e, se preciso, pergunte ao seu professor de História e explique os seguintes conceitos adotados na Constituição de 88. Explique a teoria da independência dos 3 poderes da República. Quais são eles? Bom, são 3 poderes, é dividido, tá? A nossa Constituição, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Essa ideia de divisão dos 3 poderes surgiu na época na Europa, no século XVIII, na Revolução Francesa, o movimento iluminista. Aí você pega a teoria dos 3 poderes, do Montesquieu, que ele queria diminuir o poder do rei na época, que vivia uma monarquia. Então, para o rei, o monarca, ele está seguindo aqui, ele tá distribuindo, dividindo o seu poder para não virar um governo absoluto, autoritário, uma ditadura. Então, essa divisão de 3 poderes. Esses 3 poderes, cada um tem autonomia. Tá? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo é quem vai estar executando as leis, aí o representante, aí o presidente da República. O judiciário, tá? Os juízes aí que vão estar aqui julgando. Então, você pega aqui, então, executivo, legislativo e o judiciário. O legislativo vai estar criando essas leis. Então, é muito bem separado, e todos os 3 poderes têm autonomia. Então, os 3 poderes, executivo, que vai estar executando as leis, legislativo, que vai estar criando essas leis, e o judiciário, que vai estar julgando essas leis. São 3 poderes, tá? O Brasil é dividido nesses 3 poderes. Nossa Constituição, ela garante isso, nossa Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã. B. Como funciona o sistema de governo presidencialista? São esses 3 poderes aqui no Brasil: executivo, legislativo e judiciário. Então, a gente vai estar elegendo nossos representantes, tá? Nossos deputados aqui, nossos senadores. A gente vai estar escolhendo, então, o nosso governante, o nosso presidente. É uma democracia, não é ditadura, é uma democracia, no qual você vai estar elegendo seus governantes, seus representantes dentro da política. E a divisão dos 3 poderes, que são executivo, legislativo e judiciário. Letra C. Podemos afirmar que a garantia do direito à greve representou um grande avanço em direção à cidadania? Sim. Então, a liberdade de expressão, liberdade de direito à greve. Por quê? É uma nova Constituição. A gente saiu da ditadura militar, em que você não tinha essa liberdade, da censura, repressão. Agora é a Constituição de 88, conhecida como a Constituição Cidadã. Então, ela vai legitimar o direito de greve do trabalhador. Então, é um avanço, sim. E 2, sabemos que o governo, tá, do José Sarney fracassou no controle da inflação. Converse com seus pais ou responsáveis pelo sustento de sua casa sobre o que se entende por inflação atualmente e escreva um pequeno comentário sobre o que foi conversado. Então, converse com seu pai, com sua mãe, ou com seu avô, avó, tá? Para ver se eles lembram nessa época, no Brasil, na época do José Sarney, e que a inflação era muito alta no Brasil. E escreva um comentário, tá? Essa é a atividade 2. Agora vamos para a semana 4. A gente ainda continua aqui na nossa temática, tá? Da nossa modernização. A gente saiu aí da ditadura, é um período de redemocratização. Bom, objeto de conhecimento aqui é a história recente do Brasil, as transformações políticas e econômicas, os protagonismos aqui da sociedade civil, as alterações da sociedade brasileira, a questão da violência contra as populações marginalizadas, o Brasil e suas relações internacionais na era da globalização. Bom, as eleições presidenciais, então, de 1989, todos as urnas. Bom, em 1989, pela primeira vez,
Desde a eleição de Jânio Quadros, em 1960, o cidadão brasileiro tinha o direito de ir às urnas e escolher o seu presidente. Então, a ditadura militar acaba em 1985, mas é eleito indiretamente o presidente. Agora vai ser eleições diretas. Então, é a população. Então, vamos rever, ó. Todas as urnas. Em 1989, pela primeira vez desde a eleição de Jânio Quadros, em 1960, o cidadão brasileiro tinha o direito de ir às urnas e escolher o seu presidente. O pluripartidarismo, sustentado pela Constituição de 88, foi aplicado de forma extremamente latente, com a criação de vários partidos políticos minúsculos, lançando seus candidatos ao pleito. A direita conservadora buscava consolidar um nome forte nas candidaturas de Aureliano Chaves, do partido, né, da Frente Liberal, PFL, Paulo Maluf, do PDS, e Ulisses Guimarães, do PMDB, mas não conseguiu emplacar um nome forte suficiente para se tornar favorito nas eleições. Uma solução, em tom de desespero, foi a candidatura do empresário Silvio Santos, que causou grande alvoroço a princípio, mas teve seu nome impugnado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Por outro lado, a esquerda apresentava nomes consolidados de Lula, pelo PT, Partido dos Trabalhadores, e o Leonel Brizola, pelo PDT, que tinham um grande apego popular, despontando como grandes favoritos na eleição de 1989. A elite conservadora, temente de ver um esquerdista no poder, decidiu concentrar o apoio no então desconhecido Fernando Collor de Mello, do PRN, lançando uma campanha pautada num discurso de ótima moral e religiosa, se intitulava O Caçador dos Marajás, prometendo acabar com a corrupção brasileira. Com o apoio financeiro de grandes empresários e das grandes mídias, especialmente da Rede Globo, o Fernando Collor de Mello, Collor, cresceu na disputa e foi para o segundo turno, com o candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Usando uma tática de propaganda em que glorificava sua juventude e boa aparência, com a fala requintada e erudita, contrapando com a aparência sindicalista e simplória de Lula, Collor conseguiu conquistar muitos votos apenas pela sua aparência. Acusações petistas acerca da edição do debate realizado pela Rede Globo às vésperas das eleições, em que favorecia amplamente o candidato Collor, tornavam-se grandes discussões nos bastidores políticos brasileiros durante anos. O fato é que Fernando Collor de Mello tornou-se o primeiro presidente eleito democraticamente por voto direto, de 1960. Porque desde 1960, a população brasileira não ia às urnas para eleger o seu governante. Então, foi eleito, Fernando Collor de Mello, em 1990. Bom, atividades, então. Atividades 1. De acordo com o texto, o empresário Silvio Santos aparecia como forte candidato nas eleições presidenciais de 1989, mas sua candidatura foi impugnada pelo TSE. Em sua opinião, quais fatores fariam com que o nome de Silvio Santos despontasse como grande candidato em 1989? Bom, lembra que ele era um candidato muito popular, visível, então era dono de uma emissora na época, então isso favorecia a candidatura dele. Então, por isso que o Tribunal Superior Eleitoral vai impugnar a sua candidatura, ou seja, ele vai ter que se retirar da sua candidatura. Bom, 2. De acordo com o texto, a eleição de Fernando Collor de Mello de 1989 foi favorecida por grande apoio dos empresários, da mídia e da ala conservadora da sociedade. Sua aparência jovial e requintada foi amplamente usada como propaganda política e teria angariado milhares de votos. Em sua opinião, nas eleições atuais, o cidadão brasileiro pode ser influenciado por aparências joviais ou discursos requintados na escolha de seus candidatos? Explique sua resposta. Bom, então, a gente termina por aqui, querido estudante. Estamos finalizando uma trilha de aprendizagem que foi percorrida durante as últimas 4 semanas. Nossa expectativa é que você aprenda muito com esse material que foi preparado com todo carinho e esperamos que isso tenha acontecido.
Anote suas dúvidas e questionamentos, guarde-os para que o mais próximo possível possa ser compartilhado com seu professor e com seus colegas quando esse período de isolamento social passar. E até lá vamos continuar construindo conhecimento juntos, então, até a próxima. Quem chegou até aqui, então, obrigada, bons estudos e até a próxima, então.